A seguir, Hora da Notícia. A expectativa do Sistema S, que congrega entidades como SESC e SENAI, em relação ao anúncio de corte de repasse de recursos. Essa é uma das atrações do Hora da Notícia de hoje, que vai mostrar também. É no verão que aumentam as infecções intestinais causadas pela alimentação. Nós vamos falar sobre os cuidados para evitar esse problema de saúde. O presidente do Sindicato Rural, Júlio Suzin, é o convidado de hoje na série de entrevistas que estamos apresentando durante a semana e que fazem um balanço do ano que terminou e também projetam o ano de 2019. O Esporte Clube Passo Fundo começa a preparação para a temporada 2019 com a ajuda da UPF. E ainda hoje tem espaço para falar da música brasileira. É o quadro Batuque com Gerson Ponte, da Rádio UPF. Hoje é quinta-feira, é 10 de janeiro, é hora da notícia. No verão, é comum que a gente se desidrate com mais facilidade por causa do calor. Mas não é só isso. Nessa época do ano, também aumentam as infecções intestinais causadas pela alimentação. Saiba mais agora na reportagem sobre os cuidados para evitar esses problemas. Calor e sol e maiores chances de infecção alimentar. No verão é assim, por causa das temperaturas mais altas, os alimentos se deterioram mais rapidamente e o seu consumo faz com que cresça o número de infecções gastrointestinais. No Hospital de Clínicas, por exemplo, o aumento dessa procura é entre os meses de dezembro e janeiro. Dos quase 160 atendimentos diários, cerca de 25% são motivados por essas infecções. E os públicos mais atingidos são o dos idosos e das crianças. Essas infecções acontecem com mais frequência porque o calor facilita a proliferação de micro-organismos como os vírus e bactérias. Quando a gente já começa com o quadro de vômitos, diarreia, a gente já desenvolveu o famoso quadro de infecção intestinal. Geralmente, esses quadros de infecções intestinais decorrentes que ocorrem agora nesse período do verão são causados por vírus, bactérias, as toxinas, derivadas desses micro-organismos, e eles têm uma transmissão muito fácil entre as pessoas da mesma família. Uma medida muito importante de higiene é a lavagem das mãos. No momento que a gente, tanto do preparo dos alimentos, quanto depois que a gente foi para a praia, voltou, sempre lembrar de higienizar, né? Principalmente nesse período que acaba ocorrendo essas infecções mais frequentemente. Lavar as mãos é só um dos cuidados. Outra forma de evitar o contágio é estar atento à data de validade dos alimentos e, principalmente, à qualidade da refrigeração. Nas geladeiras, a temperatura ideal para essa época do ano é de 5 graus negativos. Então, quando for adquirir, sempre olhar a data de fabricação, a data de validade desse alimento. Ter cuidado principalmente com os alimentos de maior risco, que são os alimentos à base de ovo, maionese, leites, esses molhos, né, que ficam muitas vezes fora de refrigeração ou em uma refrigeração não adequada. Então, esses alimentos têm um risco maior, né, de estar ocasionando uma infecção alimentar. Lanches também à base de carne, então todos esses com embutidos, então tem que ter um cuidado maior. Então, o momento que se produziu, de preferência quando isso é feito em casa, que já se consuma logo em seguida, então produzir o alimento, o lanche, né, e já consumi-lo, ou quando ele é comprado fora, né, comprado em algum ambiente externo, que se tenha o cuidado então de ver se ele está sob refrigeração adequada e da validade desse alimento. O agronegócio tem sido responsável nos últimos anos por segurar a economia do país diante de uma crise tão prolongada. No ano passado, a soja representou 97% das exportações de Passo Fundo, garantindo o melhor resultado da balança comercial dos últimos 4 anos do município. Mas agronegócio envolve outras cadeias produtivas e para fazer um balanço desse ano que encerrou e projetar este 2019, nós seguimos aqui no Hora da Notícia com uma série de entrevistas e dessa vez vamos
ouvir o presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, Júlio Suzin. Muito obrigada pela sua presença aqui na UPF TV. Bom, a gente viu aí números positivos do setor em relação à soja e eu lhe pergunto que outra análise pode ser feita em relação ao ano que passou? Bom, o soja indiscutivelmente é o carro-chefe, né? Não se tem outro, mas nem só de pão vive o homem, como se diz, né? Tem o milho, tem o trigo, tem a cevada e tem o leite. E essas outras culturas sofreram bastante, muito com importações, altíssimo custo de produção, somado às importações intempestivas do Mercosul. A gente está se queixando aqui que não pode importar. Nós queremos um custo menor para produzir. Isso é a nossa grande luta, foi e vai continuar sendo. Nós precisamos baixar o nosso custo, porque quando chega num ponto que a produtividade já não resolve, alguma coisa está errada, né? O trigo saiu de uma produção aí de 20, 25 sacos por hectare, hoje tem variedades que produzem 100. E mesmo assim não dá. A única maneira que está tentando equilibrar o mercado é baixar a área plantada. É por isso que se reduz todos os anos um pouco de área plantada do trigo. O senhor me dizia também aqui nos bastidores que 2018 foi um ano, de certa maneira, de incertezas. Realmente, né? Principalmente pela eleição, né? Que geram fatores assim que a gente não sabe onde é que vai desembocar, né? Problema de juro, que aí vem aquela incerteza, a especulação cambial, e tu não pode tomar decisões nessas épocas aí. Tu fica meio atado, pronto, sem poder fazer muita coisa, tá? E esperar que aconteça e abra o horizonte mais profícuo para fazer alguma coisa. Pois é, e qual é a expectativa do segmento em relação, então, a esse novo governo que iniciou aí há poucos dias? Bom, a gente tem bastante esperança, né? Porque nós vínhamos numa toada que não tinha como aguentar mais, né? Muita coisa tem que ser modificada, muita coisa. Eu vou te fazer só um levantamento. Por que o soja é o carro-chefe Porque se você produz um pouco mais de trigo, você não tem como tirar do estado. Mesma coisa com a cevada. E o leite nem se fala, o arroz está na mesma balada, né? Então nós precisamos da infraestrutura, mas de toda maneira. Ferrovia, onde é que está a nossa ferrovia? Transporte, principalmente. Porto e ferrovia. Olha, se o Barão de Mauá, acho que foi o que começou as ferrovias por aqui a ressuscitar, ele é capaz de achar um dormente que ele colocou lá numa estrada, né? Seria bem-vindo. Isso, né? Para ajudar a solucionar o problema. Exatamente. Então, a infraestrutura é básica hoje, não tem como você transportar 18 milhões de toneladas de soja, mais trigo, em cima de caminhão. Não tem mais. Bom, são assuntos pendentes de 2018 que, de certa forma, precisam ser revistos a partir de agora. O sindicato também sofre, de certa forma, as mudanças na legislação trabalhista, não obrigatoriedade da contribuição, por exemplo, de alguma forma impacta? Como é que vocês se reestruturaram nesse sentido? Bom, nós fizemos da seguinte maneira. Eu acho que não havia problema nenhum de terminar com o imposto sindical. Tanto é que, quando foi sinalizado a reforma trabalhista, né, que o contrato vale mais do que o legislado, vamos dizer assim, né, a gente estava se preparando já para terminar o imposto sindical, já terminaram com o Ministério do Trabalho, e o próximo provavelmente será a Justiça do Trabalho, que também vai ser extinta. Né? O que nós fizemos? Nós reunimos em Assembleia Geral e decidimos cobrar R$3 por hectare de cada sócio. Óbvio que no começo ficou assim, meio, mas no momento, depois quando começou a se entender o que se queria, nós já estamos com 100 e poucos sócios, se não me engano. Eu não tenho aqui o número preciso. Sem grandes impactos. Só para a gente concluir aqui, qual é a projeção aí da safra agrícola para 2019? A gente deve ter, ao que tudo indica, uma nova super safra? Olha, para aqui no nosso estado, bem provável. Se o clima correr
colaborar. Isso mesmo, porque nós dependemos, uma indústria a céu aberto, se não tiver clima favorável, se colhe bastante e tudo, mas não é aquela super safra. Então, tem umas variáveis aí que vão ter que se pesar, né? E a outra variável que tem é o custo de produção, que está muito, muito, muito caro, nossa, em função de frete, de juro altíssimo aqui no Brasil, talvez seja o país com maior índice de juro que se cobra, né? Um cheque especial aí 14%, 15%, não tem nem como nem querer talão de cheque, viu? Pedir dinheiro emprestado com esses juros não é um bom negócio. Não. Suzinho, muito obrigada pelas informações. Presidente do Sindicato Rural há 10 dias, toma posse em breve, mas já aqui trazendo as informações do ano de 2019. Muito obrigada, que seja um bom ano. Muito obrigado. Obrigada. E olha, nessa série de entrevistas, amanhã nós vamos receber aqui no Hora da Notícia o presidente da ACISA, Evandro Silva. Bom, o Sistema S, que congrega entidades como SESC e SENAI, está na expectativa em relação ao anúncio de corte de repasse de recursos. Como é que está essa situação, Zulmara Colucci? Olha, Thaís, a revisão de cortes entre 30% e 50% nos repasses de recursos feitos ao Sistema S tem dividido opiniões. O ministro Paulo Guedes estuda o fim da obrigatoriedade da taxa sindical que sustenta o sistema formado por SESC, SENAI, SENAC e SESI. Para especialistas, se por um lado a medida é capaz de desonerar a folha de pagamento das empresas, por outro ela prejudica o sistema. O presidente da FEComércio no Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bon, acredita que a mudança implicará na demissão de funcionários e na redução dos serviços oferecidos aos trabalhadores. Essas organizações, elas são mantidas com recursos da contribuição compulsória paga pelas empresas sobre suas folhas de pagamento. A alíquota varia entre 0,2% e 2,5%. Após o pagamento da contribuição fiscal ao governo, os recursos são passados integralmente ao Sistema S e devem, em contrapartida, ser investidos na qualificação profissional e de vida dos trabalhadores. Em 2018, o repasse total ao sistema ultrapassou 17 bilhões de reais. Embora ainda não seja claro sob quais moldes a proposta será aprovada, o SENAI, uma das entidades que integram o Sistema S, já estima a extinção de mais de 1 milhão das vagas para cursos profissionalizantes oferecidas anualmente em todo o país. O economista e professor aqui da Universidade de Passo Fundo, Josemar Zilli, concorda que a medida precisa ser encarada sob duas óticas e que ainda não é possível saber se o ganho será maior que o prejuízo. Nas palavras dele, perde-se por um lado e ganha-se de outro. Sob uma primeira perspectiva, o especialista analisa que a proposta de redução do valor que as empresas retiram do salário dos funcionários e repassam para o governo, a fim de encaminhar ao Sistema S, possibilitaria a sobra de mais recursos para as empresas privadas. Do outro lado está o fato de que, com o fechamento de vagas nos serviços oferecidos pelo Sistema S, o trabalhador não poderá mais contar com essas entidades para buscar qualificação, cultura e atividades artísticas e lazer. Agora depende do governo definir como ele vai fazer essa proposta. Zulmara, obrigada pelas informações. A gente espera por você amanhã para a gente fechar a semana aí na sexta-feira. Obrigada. Sexta. Depois do intervalo, nós vamos mostrar que a preparação do Esporte Clube Passo Fundo para a temporada de 2019 já começou. E olha só que curioso, nasceram mais meninos do que meninas em 2018 em Passo Fundo. Segundo o cartório de registros civis do município, foram mais de 3.700 nascimentos registrados no ano passado. 51% de meninos. Bom, o número de casamentos, ele se manteve estável no município em 2018, foram 628, isso é 63 a menos do que no ano anterior.
A sexta e o sábado deve ser de tempo nublado e chuvas rápidas aqui na região. Veja os detalhes na previsão do tempo. Sexta-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima 20, máxima 28 graus. O sábado será de sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima será de 19, máxima 30 graus. Faz parte da época de pré-temporada dos clubes esportivos os atletas passarem por avaliação física. Aqui na UPF, os jogadores do Esporte Clube Passo Fundo foram atendidos pelo Laboratório de Biomecânica da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. A torcida dá aquela ajudinha na hora de passar por um dos aparelhos mais difíceis do Laboratório de Biomecânica. Este é o último exercício da avaliação física, que depois de um aquecimento, analisa a flexibilidade, a potência e a força dos jogadores. Eles fazem um protocolo. Dentro desse protocolo nós temos 5 minutos de aquecimento na bicicleta ergométrica. Depois eles fazem um teste de flexibilidade, que é o teste do banco de Wells, de sentar e alcançar. E depois o teste de explosão de membros inferiores, que é o teste de impulsão. Após esse protocolo, eles vão para a cadeira, que é o teste isocinético, que é um teste de força, onde a gente calcula a velocidade angular. Hoje nós estamos avaliando flexão e extensão de joelho. Então, o joelho é uma articulação muito importante para um atleta, principalmente em futebol, e que as grandes lesões que acontecem são da parte posterior, né, do joelho. Então, a gente faz um teste preventivo e após essas avaliações, a gente faz uma prescrição de quanto que o atleta tem que reforçar, se caso haja necessidade de reforço, para a gente prevenir essas lesões. Tudo isso faz parte de uma parceria entre a UPF e o Esporte Clube Passo Fundo. Um momento importante para iniciar a pré-temporada e garantir um bom resultado dentro do campo. Como é o início da pré-temporada, para a gente ver o nível da nossa força e para poder ver as dificuldades que a gente tem e poder melhorar também durante o campeonato. A preparação física é a parte mais difícil, mas também é o que vai ajudar a gente a conquistar nossos resultados. É importante, né, esse trabalho de fazer os testes, né? O isocinético, flexibilidade e o jump, para a gente ter uma base de dados para durante a temporada poder monitorar e para avaliar questões dos atletas. Então é extremamente importante fazer essas avaliações, principalmente no começo da temporada. O clube precisa do apoio, né? Porque não tem as condições de fazer esses testes, então essa parceria é muito válida, é muito importante e isso só agrega, né, ao esporte na cidade de Passo Fundo, essa parceria e que seja duradoura e que possa sempre existir e que possa ajudar, né, os clubes da cidade. Além da avaliação física, dessa vez os atletas também responderam a um questionário odontológico, que busca entender até que ponto a saúde bucal está relacionada com o desempenho na hora do jogo. Uma parceria importante para o clube e para os estudantes. E principalmente para os acadêmicos isso é muito importante, porque além de todo esse trabalho de aprender a trabalhar, fazendo esse processo avaliativo, eles ganham um currículo diferenciado. Para nós é uma satisfação que os acadêmicos ganham todo esse potencial, né, que é um potencial científico, e a gente consegue fazer várias produções científicas também em cima desses resultados que são apresentados aqui no laboratório. E segue o período de inscrições para o vestibular complementar aqui da UPF. A prova pode ser feita em 2 momentos e essa é a novidade dessa edição. As datas são 15 de janeiro e tem também 19 de fevereiro. Outras informações e inscrições no site do vestibular. O endereço é vestibular.upf.br.
Toda quinta-feira é dia de batuque aqui no Hora da Notícia e o assunto de hoje, com o nosso colega da Rádio PF, Gerson Ponte, é a banda Titãs. É isso mesmo, Gerson? Tem rock no batuque? Tem. Eu tenho uma ideia que é a seguinte, Thaís, música popular brasileira. Então é a música que as pessoas consomem, né? E como é que eu coloco o rock na MPB? Se ele tem letra boa, né? Se tem qualidade. Então se tu voltar atrás aí, Mutantes, Raul Seixas, aquela geração dos anos 80 ali, Renato Russo, né? Tu tem aí, quanta gente que escreve bem, Cazuza, vou colocar onde eles? Põe na música brasileira, né? E os Titãs vão agora, em 2019, fazer um material bem bacana, que é um trio acústico. Eles, há muito tempo, incorporaram essa ideia do acústico na carreira. Aliás, lá em 97, já faz 20 anos, é impressionante o tempo que faz. Eles fizeram um enorme sucesso com o Acústico 1, vendeu 2 milhões de cópias, e agora eles retomam essa ideia, um pouquinho menor, é um trio acústico. Eles começam a fazer a estrada de fevereiro em diante, deve passar por perto da gente aqui. Não tem definição se vai gerar CD e DVD, mas o show com certeza vai ser legal. E para provar, Thaís, que esse negócio de rock com MPB, juntando da coisa boa, nesse Acústico 1 que eles fizeram lá em 97, a Marisa Monte participou, cantando a música Flores. Vamos ver um trechinho aí. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, as flores de plástico não morrem. Que bacana, hein? Muito legal. É Batuque isso, então, na vamos rádio. para o convite agora, então? Vamos lembrar, sábado, meio-dia, a edição de rádio do Batuque, o assunto vai ser Luiz Melodia. Ele nascia num 7 de janeiro, nos deixou, infelizmente, há pouco mais de um ano, um cara que foi cedo demais. Vamos mostrar um pouquinho do que foi a carreira brilhante do Luiz Melodia. Sábado, meio-dia, quem não puder, na segunda reprise às 10 da noite. Rádio PF 99.9, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Você gosta, aprecia aqueles modelos antigos de rádio, Gerson? Assim, gosto, tenho em casa, acho fantástico. Adoro ouvir ondas curtas, o som do rádio AM. Né? Então você vai amar a matéria de agora, tu tem que conhecer essa história aqui. Olha só, através das ondas do rádio, agora a gente vai fazer aí uma pequena viagem no tempo. Nós vamos pegar carona com o saudosismo de um colecionador e restaurador de rádios antigos. Reveja essa história. É neste pequeno espaço que o César passa a maior parte do tempo. Como ele veio parar aqui, é uma longa história que nos remete a 1959. Lembro que em 1959 o meu pai comprou um rádio de válvulas, né, marca GE, com olho mágico, que era um indicador de sintonia, uma coisa muito interessante. E eu fiquei impressionado em escutar a música, escutar a voz e as propagandas que naquela época o rádio colocava no ar, né? E eu sempre queria saber como é que aquilo funcionava. O tempo passou, mas a curiosidade não. Ele começou a trabalhar na Companhia Estadual de Energia Elétrica, o que aguçou ainda mais a curiosidade sobre o funcionamento do rádio. Então fez curso de técnico em eletrotécnica e olha só, com duração de 3 anos, fez também um curso de eletrônica, rádio e televisão por correspondência. E naquela época eu comecei a entender o funcionamento do rádio. E aí começou o interesse pelo rádio, comecei a entender como é que funcionava as ondas de rádio. E até que em Santo Ângelo, quando eu fui transferido para Santo Ângelo, depois de terminar o curso técnico, lá eu comprei o meu primeiro aparelho de som. O primeiro aparelho foi comprado em 1983. Era de um amigo da cidade de Santo Ângelo. E por causa do péssimo estado de conservação, quase foi parar no lixo. A Eletrola Telespark, de projeto alemão, mas de fabricação brasileira,
é dos anos 50, a válvula. É a peça que abriu a coleção e deu início também à carreira de restaurador. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver. Gosto da música, gosto dos discos daqueles cantores antigos, todos aqueles cantores que fizeram sucesso nos anos 40, 50 e 60, né? Então eu tenho muitos discos guardados e aí tinha que ter onde tocar, né? Depois da Telespark, muitas outras peças chegaram. Comprada em Porto Alegre, esta é também dos anos 50, uma Siemens de projeto alemão e também de fabricação brasileira. Esta aqui, também vitrola e rádio, é uma Philips, projeto holandês de 1962. O César chegou a ter em torno de 120 peças restauradas na coleção, mas a falta de espaço o levou a se desfazer de muita coisa. Tem umas 15 peças aí que estão em pleno funcionamento entre rádios a válvula e transistorizados, né? Então eu tenho ainda mais de 60 peças para restaurar. Eletrola 5, mas entre rádios valvulados e mais transistorizados antigos, eu tenho mais de 60 peças ainda na fila da restauração, né? O aposentado é tão apaixonado por tudo isso que nos mostra este aparelho, parecido com o rádio de galena. É um receptor simples, de modulação AM, que não precisa de energia elétrica para funcionar. Conseguiu ouvir? Muito bem. É uma emissora, né? E aqui você muda a sintonia, só que ele tem uma faixa muito estreita ainda, sabe? Foi com um rádio de galena que os soldados americanos nos campos de concentração durante a Segunda Guerra conseguiram algumas informações. Com esse receptor ele conseguia sintonizar a BBC de Londres, então eles sabiam até o dia que eles seriam libertados, que as tropas americanas já estavam cercando a região. E na fila do restauro, algumas peças nobres, como este holandês de 1937, um Philips de 1938, este aqui, mais moderninho, de 1960, e este que foi muito visto na série americana de televisão. O rádio era o preferido da família Walton. Alguém lembra? A família Walton. Pois é, o radinho que está em fase de restauração é modelo Walton, da marca Zenith. E cada um deles é um êxtase quando funciona. É uma alegria imensa quando o rádio funciona. Também da marca Zenith tem este aqui, de 1937. Eu acredito, Deise, que o rádio, como meio de comunicação, não morrerá jamais. Eu tenho essa esperança. Posso dizer que eu me considero um saudosista acentuado. É puro saudosismo. I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. Essas foram as informações de hoje. Confira também a página da UPF TV no Facebook, aí você fica por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã ao 12h30. É sempre ao vivo. Até lá.